Após um último procedimento cirúrgico, ele já está recuperado. Treina normalmente no CT Parque Gigante e pode, inclusive, ser relacionado para as próximas partidas do Internacional. Entretanto, mesmo que a ideia de Mano Menezes seja utilizar e dar algumas oportunidades e ritmo de jogo para esse jogador, ele não está muito dentro dos planos do Internacional para o restante da temporada. E por isso, a direção e o seu empresário buscam um negócio onde ele possa ser incluído já a partir da janela do dia 18 de julho. Nesse vídeo, eu falo sobre Bosquilha, detalhes importantes sobre o contrato do jogador e o que o Internacional pode fazer com ele. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Bosquilha. A gente tem ouvido o Mano Menezes, o presidente Alessandro Barcelos, as pessoas do ambiente do Internacional citarem a necessidade de um corte de gastos, de um corte na folha salarial e de um corte no elenco. A folha do Inter, ela estava na casa dos 10 milhões de reais. E se mantendo nos 10 milhões de reais, até é possível que o Inter pague, tá? Só que o Inter entende que esse dinheiro ele é mal balanceado, principalmente porque são muitos jogadores no plantel e muitos jogadores que não estão nos planos ou não são tão utilizados. O Inter tem 38 jogadores no plantel e o Mano Menezes quer trabalhar com algo bem menos do que isso, bem menor do que isso. Em torno de 30 jogadores já é um elenco que o Mano entende que poderia trabalhar melhor e por isso algumas saídas estão na lista da prioridade. E eu quero falar aqui exatamente sobre o Gabriel Bosquilha, que está no topo da lista de prioridades para sair do Internacional nesse momento, já que o Galhardo saiu, o Marcos Guilherme saiu, foi para o São Paulo, o Léo Borges saiu, o Inter está conseguindo eliminar algumas pendências. E agora, Wesley Moraes, eu diria que é o topo da lista, tá, de prioridades de saída, e o Bosquilha vem logo depois. São situações diferentes, é verdade, por quê? Wesley Moraes não pertence ao Internacional, mas também tem contrato só até o fim do ano e não está muito nos planos do técnico Mano Menezes. Um salário alto do Wesley Moraes na casa dos 500 mil reais por mês. Já o Gabriel Bosquilha, ele pertence ao Inter. Também tem um salário alto, acima de 400 mil reais por mês. E também tem contrato até o fim do ano. E essa é uma arma que o Internacional tem para tentar negociar o jogador com algum clube nessa janela de transferências. Primeiro eu falo sobre a situação clínica do jogador, tá? Ele nunca conseguiu ser o mesmo cara depois da cirurgia de ligamento cruzado que ele fez ainda no ano de 2020. Ele se lesionou em um treinamento, fez o procedimento cirúrgico e não conseguiu voltar. Depois com o Diego Aguirre ele teve problemas, ele entendia que o Diego Aguirre não gostava do futebol dele, não dava oportunidades para ele, entrou em alguns jogos bem, mas não conseguiu ter uma sequência, o que na visão dele é fundamental para que ele possa ter uma recuperação. O Bosquilha vai buscar como prioridade ter uma sequência de jogo, ter uma sequência de partidas, para que ele possa voltar a ser aquele Bosquilha que era. No meio desse processo, o Mano Menezes não pôde utilizar ele, porque ainda com problemas no joelho, ele passou por uma artroscopia recentemente e ficou cerca de 2 meses afastado. E agora está voltando a treinar, podendo estar à disposição do técnico Mano Menezes. O Mano irá utilizar ele enquanto ele estiver aqui. Não é cotado para ser um titular, tá? Mas o Mano vai experimentar, vai testar o Bosquilha, vai ver se consegue colocar o Bosquilha em alguma posição do elenco enquanto ele está aqui. Por exemplo, a reserva do Depena é um local onde o Bosquilha pode atuar, pode ser um cara pelo lado esquerdo do meio campo, com o Edenilson saindo pelo lado direito, um reserva mesmo para o Depena, que esse é titular indiscutível. Mas o Mano deverá testar isso. Isso não significa que o Mano quer contar com ele até o fim da temporada, pelo alto salário, pelo alto custo que tem o jogador e pela possibilidade que se tem, inclusive, de dar para ele uma sequência de jogos melhor do que o que ele teria no Internacional. E por isso os empresários dele e os próprios dirigentes do Internacional estão tentando viabilizar algum tipo de negociação a partir dessa janela do meio do ano. Qual é a ideia, tá? Como ele tem contrato até o fim do ano, o Inter pode emprestar ele para algum time, vamos lá, chutar um São Paulo, onde ele foi formado. Não deve pro São Paulo, mas digamos que ele vá pro São Paulo. O Inter empresta ele até o fim do ano e depois ele fica de graça pro São Paulo em definitivo. E aí o Inter, nesses casos, mantém um percentual do jogador. Fez isso, por exemplo, com o Thiago Galhardo e com o Marcos Guilherme. Só que tem um detalhe em relação ao Bosquilha, tá? O Bosquilha, ele tem apenas 30% dos direitos econômicos ligados ao Internacional. Por isso que nem vale tanto a pena assim vender o Bosquilha. O Bosquilha, ele foi comprado pelo Inter, algo em torno de 3,5 milhões de euros no total,
30%. Essa foi a modalidade de negócio que o Inter encontrou para poder contar com esse jogador. Então o Inter não tem muita margem de percentual de direito econômico para negociar o jogador. Ainda tem uma fatia ligada ao Mônaco, uma fatia ligada ao atleta. O Inter teria que entrar em um acordo com isso para liberar o jogador depois de graça ao fim do contrato. Mas, acabando o contrato, acabou o contrato. E aí ele pode assinar com outra equipe, pode manter o seu percentual com o Mônaco, manter o percentual com o Internacional, já que não vai haver um ressarcimento por uma venda do Bosquilha por toda a condição que o jogador viveu ao longo dos últimos anos. A ideia de negócio é essa, emprestar o jogador até o fim do ano, depois ele fica em definitivo com um percentual dividido nos clubes em que ele passou ultimamente, né, e o Inter tentando manter um percentual disso. Ainda assim, o Mano pretende utilizá-lo nos próximos jogos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!